Hello, everybody. This is Olá, pessoal. Aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com o Dr. Warwick Powell, professor adjunto da Queensland University of Technology, em Brisbane. Warwick, bem-vindo de volta. Warwick, welcome back. É ótimo estar de volta com você, Cal. Always glad having you. And I really Sempre um prazer tê-lo aqui. Eu realmente quero começar te perguntando um pouco sobre a China, e depois passamos para os Estados Unidos. Já se passaram alguns meses desde toda aquela loucura das tarifas, que foi explicitamente planejada a favor e contra a China. A China meio que fez o oposto do que a União Europeia fez. Eles não cederam. Basicamente disseram, não, tudo bem, vamos defender nossa economia. E isso assustou bastante os Estados Unidos quando perceberam o quanto dependiam daquelas terras raras vindas da China. Então, onde estamos agora? E como a China está lidando atualmente com as mensagens contraditórias vindas dos Estados Unidos? Digamos assim. Olha, eu acho que quando as tarifas foram introduzidas em 2 de abril deste ano, a resposta da China, em 48 horas, nos mostrou algo muito importante sobre a abordagem que ela traria para a mesa desta vez. Essa abordagem se baseou fortemente nas experiências que a China teve durante o período de 2017 e 2018, quando o presidente Trump, versão 1.0, iniciou a guerra comercial. A China se sentiu bastante despreparada naquela época. Certamente não acreditava que estivesse em condições de enfrentar a tempestade tanto quanto acredita hoje. E já volto a falar sobre o presente. Naquele momento, em alguns aspectos, ela chegou a acordos com os Estados Unidos, provavelmente um pouco mais rápido do que faria hoje. A outra questão, é claro, na época, portanto estamos falando de 2017, 2018, é que precisamos lembrar que a estrutura econômica da China era bastante diferente do que é hoje. A estrutura da economia chinesa, há 8 anos, ainda era fortemente voltada para o setor imobiliário como um motor crítico. O setor imobiliário respondia por quase 30% do crescimento do PIB da China e era altamente alavancado. Não era realmente o tipo de indústria da qual a China precisava depender, diante do que começava a se desenhar como um esforço coordenado para conter o desenvolvimento econômico chinês, tanto por meio de tarifas que restringiam o acesso da China ou penalizavam produtos manufaturados chineses que entravam no mercado dos Estados-membros, quanto pela introdução de restrições à capacidade da China de adquirir tecnologias de ponta. Então, a China precisou fazer um ajuste muito radical na estrutura de sua própria economia a partir daquele momento, e fez isso com um grau relativamente alto de sucesso. Conseguiu reduzir a alavancagem do setor imobiliário a um ponto em que a indústria imobiliária representa hoje cerca da metade do que representava naquela época. Mas, ao mesmo tempo, não derrubou a economia, nem causou contágio no setor financeiro chinês. A reestruturação levou ao crescimento do capital e do crédito voltado para a manufatura de alta tecnologia. Essa foi a mudança estrutural que a China precisou realizar, o que lhe permitiu enfrentar os desafios atuais com uma postura diferente. Desculpe, é que eu não... O que você quer dizer com alavancagem? Eu realmente não entendo o termo. Como o mercado imobiliário está tão alavancado e depois como eles se desalavancaram? O que isso significa? Então, o crescimento do crédito, a alavancagem, é a quantidade de crédito vinculada a um determinado setor, e o crédito fluiu tanto para o lado da compra quanto para o lado do desenvolvimento. Do lado dos desenvolvedores, houve um crescimento substancial do crédito para aquisições de terrenos e construção. Do outro lado, houve um enorme crescimento do crédito para hipotecas. Assim, tanto o lado da demanda quanto da oferta, por assim dizer, foram impulsionados por um crescimento massivo do crédito. Esse crescimento do crédito surgiu como parte da principal resposta da China à crise financeira global. É possível ver como esses eventos se desenrolaram e desencadearam consequências subsequentes.
Então, quando ocorreu a crise financeira de 2008, principalmente nos Estados Unidos, depois se espalhando pela Europa e, eventualmente, atingindo outras partes do mundo, a resposta da China foi uma injeção fiscal muito substancial de 400 bilhões de dólares em sua economia. Isso gerou estímulo interno, mas também produziu uma liquidez significativa no sistema global. O estímulo foi direcionado a grandes investimentos de capital, especialmente em transporte, sistemas de eletricidade e, claro, urbanização. Assim, o período de aproximadamente 2012 até 2020 testemunhou uma enorme expansão das áreas urbanas e do processo de urbanização que a acompanhou. Enquanto isso acontecia, vimos que por volta de 2017, a taxa de crescimento do crédito, a taxa anual, na qual o crédito estava acelerando no setor imobiliário, havia chegado a cerca de 24%. Ou seja, estava realmente decolando. A taxa de aceleração é, na verdade, um dos fatores críticos do crescimento e da inflação dos preços dos ativos. O que começou a surgir entre 2017 e 2018 foi a preocupação de que a economia real, o ritmo em que os ativos reais poderiam de fato ser desenvolvidos com propriedades, moradias, apartamentos e coisas do tipo, nunca conseguiria acompanhar a velocidade com que o crédito estava sendo injetado no sistema. Certo. É um pouco como o problema japonês nos anos 1980, sim. E o fato de que agora estamos começando a ver inflação nos preços dos ativos. Bem, inflação nos preços dos ativos significava que os preços de imóveis e habitação quase dobraram em relação à renda. Então estávamos vendo, na prática, uma redução pela metade da acessibilidade em geral. Por volta de 2017 ou 2018, as autoridades bancárias, junto com o governo em geral, buscaram reduzir o endividamento do setor imobiliário. As pessoas vão se lembrar do presidente Xi Jinping dizendo que o setor imobiliário é para morar, não para especular. O governador do PBOC, o Banco Popular da China na época, falou explicitamente sobre o risco de um momento Minsky próprio da China, significando que o entusiasmo na criação de crédito poderia levar a um colapso quando a economia real não conseguisse acompanhar. E eles enviaram mensagens para o setor. As mensagens inicialmente vieram por meio de sinais políticos, basicamente dizendo algo como: acalmem-se, diminuam o ritmo do que estão fazendo. Eles também enviaram mensagens de forma privada, por canais informais, em nível de diretoria, para as empresas de desenvolvimento, essencialmente dizendo que elas precisavam vender parte de seus ativos e reduzir o volume de empréstimos em aberto. Muitas empresas realmente fizeram isso, especialmente com seus investimentos no exterior. Muitas incorporadoras haviam se expandido pelo mundo, e na Austrália, por exemplo, muitos ativos foram adquiridos com a intenção de serem desenvolvidos mais tarde. Muitos desses foram liquidados entre 2018 e 2020. Nem todas as empresas fizeram isso, como sabemos. E, de fato, alguns continuaram tomando empréstimos. Então, em 2020, foram introduzidas as 3 linhas vermelhas, que mais ou menos comprimiram o crescimento do crédito para o desenvolvimento imobiliário. O pessoal do setor imobiliário, em grande parte, aceitou isso. Aqueles que não aceitaram buscaram dinheiro no exterior, e foi o caso da Evergrande e de outras empresas. Eles literalmente disseram: bem, se não vamos conseguir linhas de crédito do sistema bancário tradicional no continente, vamos levantar dinheiro por meio de títulos corporativos no mercado internacional, garantidos por nossos ativos no continente. O resultado final foi, em última análise, o que vimos agora. A Evergrande foi retirada da Bolsa de Valores de Hong Kong há alguns meses. Os investidores internacionais nos títulos sofreram uma perda substancial. E, no fim, parte dos ativos foi transferida para empresas estatais de desenvolvimento para concluir os projetos. Alguns dos fundadores dessas empresas de desenvolvimento foram severamente punidos, presos e assim por diante.
Esse foi o processo de desalavancagem que ocorreu, com o objetivo de direcionar os recursos nacionais para áreas que o governo da época acreditava que se tornariam vitais se a China quisesse lidar com os riscos externos que surgiram como resultado do Trump 1.0. Biden, é claro, deu continuidade de onde Trump havia parado, no que dizia respeito à China, e por isso o país realmente precisou redobrar seus investimentos em manufatura de alta tecnologia, robótica, transformação energética e similares. Assim, hoje estamos em um ponto em que, ao tentar administrar essa transição, os preços dos imóveis voltaram a ficar aproximadamente no mesmo nível do início do boom. Então eles voltaram mais ou menos ao ponto em que estavam em 2013 ou 2014. O desemprego em todo o sistema permaneceu em torno de 5,2%. Os salários reais aumentaram e não houve contágio bancário. Portanto, acho justo dizer que no que diz respeito a um desalavancamento macroeconômico de um setor, sem afundar a economia, esse foi um esforço relativamente bem-sucedido. Mas foi essencial não apenas recalibrar os motores de crescimento da economia chinesa por si só, como também colocar a China em posição de lidar com o que ela claramente antecipava ser um período prolongado à frente, no qual as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, buscariam contê-la e pressioná-la. Então, chegamos a um ponto em que acho que a China está lidando com os Estados Unidos a partir de uma posição de maior confiança, mais confiante em sua capacidade de absorver choques e de responder quando necessário. E isso não é apenas em nome de proteger e defender a economia e as empresas chinesas, mas também, curiosamente, Pascal, em nome de defender o sistema internacional global. Sim, quer dizer, a China se posicionou muito bem para assumir o papel de um tipo diferente de globalização, depois que os Estados Unidos basicamente jogaram isso no chão e disseram, não, agora vamos com tudo em direção a medidas mercantilistas e protecionistas. E não apenas protecionistas, mas, na verdade, vamos começar a usar essas ferramentas, especialmente as tarifas, como uma espécie de sanção leve para prejudicar os outros. Partindo da ideia de que, se eles forem mais prejudicados do que nós, então estruturalmente nós vencemos, certo? Porque é como se fosse, ou eu ganho e você perde, ou o contrário. Não é possível ter uma situação de ganha-ganha, pelo menos com a mentalidade atual nos ASEANs. Então, o que você acha? Além da iniciativa do Cinturão e Rota, da interconexão e aproximação com outros estados, da construção de ferrovias por todo o Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia, e assim por diante. Além disso, o que mais a China está fazendo para sustentar e fortalecer o sistema econômico global? Olha, eu acho que quando Trump lançou as tarifas no início de abril, muitas pessoas embarcaram na ideia e começaram a falar sobre o fim da globalização. Certamente, eu acho que a globalização versão 1.0, ou a globalização do pós-guerra, como a entendíamos, que foi amplamente impulsionada pelos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, se transformou, mas ela já havia se transformado antes mesmo da introdução das tarifas. As tarifas de Trump foram, de certo modo, um ponto de pontuação que anunciou o início de um novo capítulo da globalização, o que eu chamo de globalização 2.0, ou globalização com características multipolares. E assim, os contornos do comércio foram as primeiras coisas a mudar. Então, entre 2000 e 2025, a China se tornou o maior parceiro comercial de cerca de 140 ou 150 países. É possível ver isso naqueles mapas coloridos que mostram a mudança do azul para o vermelho ao redor do globo, à medida que os países passaram a comercializar mais com a China do que com os Estados Unidos. Essa mudança nos contornos dos fluxos comerciais acaba levando a algumas outras consequências. Nem todas totalmente desenvolvidas ainda, mas as pressões já existem por causa do fluxo de valor real. A segunda coisa que se está provocando
é permitir que a China acumule grandes superávites ao longo do caminho e agora comece a reciclar esses superávites como capital de investimento ao redor do mundo. As investment capital around the world. Initially, the surpluses that China garnered. Inicialmente, os superávites que a China acumulava eram reciclados principalmente nos Estados Unidos, por meio da compra de títulos em dólar, títulos denominados em dólar e ativos semelhantes. Mas isso tem sido cada vez menos o caso, proporcionalmente, nos últimos 6 ou 7 anos. Estamos vendo duas coisas principais acontecerem, ambas ligadas à iniciativa do Cinturão e Rota. Uma das coisas que a China fez, de algumas maneiras diferentes, foi usar seus dólares e ativos denominados em dólar como garantia para emitir crédito denominado em RMB. Ah, é mesmo? Então ela transformou suas reservas em dólar na base sobre a qual criou, de dentro para fora, os primórdios de um mundo denominado em RMB. Beginnings of an RMB denominated world. And I've documented that in a E eu documentei isso em um dos meus textos no Substack há alguns meses, que falava bastante sobre essas dinâmicas, o que as pessoas no setor financeiro chamam de hipoteca. Isso significa usar esses ativos como garantia para emitir novos ativos financeiros. A segunda coisa que a China fez, além de usar ativos denominados em dólares americanos como ativos de hipoteca, foi usar de fato seus ativos em dólares e outras moedas estrangeiras, incluindo o euro, como financiamento direto para projetos de desenvolvimento. E ela envolveu essas jurisdições, europeias e americanas, sim, e outras também. Então eles estão usando esses recursos para financiar projetos em outras partes do mundo. Estamos começando a ver uma rotação do capital financeiro, para o investimento direto, seja por meio de ações ou de dívida. Essa é a próxima fase. A última fase, que ainda não amadureceu totalmente, mas que de muitas maneiras é inevitável, é que à medida que a demanda por dólares americanos diminui, porque os Estados Unidos produzem menos coisas de que o mundo precisa, a necessidade de dólares americanos como meio de pagamento também diminui. E a tendência natural, por assim dizer, é que países ou empresas entre países passem a liquidar suas contas utilizando alternativas que não envolvam o dólar americano. Portanto, isso é uma consequência natural das transformações nos fluxos comerciais, mas leva tempo para se desenrolar. É aqui que eu acho que a China está. Tendo chegado a essa posição hoje, em comparação com 8 ou 10 anos atrás, quando as primeiras tentativas ou sinais de contenção começaram a surgir, a China, acredito, está mais confiante. Em primeiro lugar, em sua própria estrutura econômica. Está mais confiante em suas relações globais com outros países, de uma forma que também reforça a robustez institucional de uma forma de globalização multilateral. Assim, a China, de certo modo, conseguiu ser uma beneficiária significativa da ordem do pós-guerra, comércio aberto e coisas desse tipo, mas agora traduziu isso para outros. Isso vai levar algum tempo para acontecer, porque outros países precisarão desenvolver suas próprias capacidades. Eles precisarão melhorar sua infraestrutura de energia, infraestrutura de transporte e coisas desse tipo. Mas essa transição, eu acho, está em andamento. E o resultado final de tudo isso é que a China está profundamente comprometida com uma forma de globalização, uma reforma da globalização que não joga fora o bebê junto com a água do banho. Porque entende que a globalização, ou as relações econômicas internacionais, são realmente importantes por razões de desenvolvimento econômico. E ao fazer isso, está criando outra camada de instituições, o que provavelmente é mais o essencial daquilo de que costumamos falar. Essas camadas institucionais que possibilitam, que são os acordos e as regras por meio das quais os países interagem entre si. Sejam acordos de livre comércio, acordos de investimento, acordos de contra-terrorismo e segurança como a Organização de Cooperação de Xangai, ou arranjos comerciais mais flexíveis, como os BRICS. Todos agora estão ancorados em um papel crescente do Banco dos BRICS. Da mesma forma,
quando Xi Jinping anunciou ou propôs a formação do Banco de Desenvolvimento da OCS, a ideia novamente era que essas redes desenvolvessem seus próprios núcleos financeiros. To develop their own financial cores. So we're starting to see, I guess, what we could call. Então estamos começando a ver, eu acho, o que poderíamos chamar de uma evolução abrangente, não apenas do relacionamento da China com o mundo, mas também da visão da China sobre como o próprio mundo está evoluindo e as maneiras pelas quais ela pode contribuir, talvez, para a aceleração dessa evolução, de uma forma relativamente estável. Acho que Vladimir Putin costuma falar sobre como essas tendências são inevitáveis. A questão é se elas acontecem de maneira aleatória, desarticulada, disruptiva, violenta, ou se podemos moldá-las de uma forma mais justa. Xi Jinping também fala sobre como a essência da governança é compreender a dinâmica da contradição, que o que é bom também pode ser ruim, e vice-versa. O objetivo da governança é compreender a mudança e ajudar a orientá-la. Mas não se pode, de certo modo, tentar forçar a mudança a seguir uma direção que ela não quer seguir. Sim, é um ponto muito bom a se fazer. E sabe, uma das dificuldades para nós que tentamos fazer esse tipo de análise sobre para onde as coisas estão mudando é que, especialmente no Ocidente, estamos acostumados a simplesmente mapear estruturas anteriores sobre o que vemos emergir, ou o que acreditamos estar emergindo. Então, uma das tendências que se observa no momento é a de pessoas argumentando: o renminbi vai substituir o dólar americano como moeda de reserva. Então nós apenas mapeamos. Ok, tivemos a libra esterlina, depois o dólar americano, e agora teremos o renminbi. Mas pelo que me parece agora, esse mundo multipolar e o desenvolvimento em rede das moedas e da globalização apontam, na verdade, mais para, talvez pela primeira vez, uma forma distribuída de fazer negócios. Então, eu realmente não vejo uma nova moeda global surgindo, mas vemos países trabalhando para liquidar o comércio entre si de forma bilateral, certo? E ao fazer isso, eles estão criando novos mecanismos, não necessariamente novos conceitos, mas novos mecanismos que permitem esse tipo de liquidação. Claro que com isso corre-se o risco de algumas moedas se valorizarem muito enquanto outras caem, o que compromete a previsibilidade dos mercados, dos investimentos e assim por diante. Mas esse é o desafio: descobrir como equilibrar isso novamente. Você também percebe que estamos caminhando para um futuro mais interconectado, em vez de simplesmente substituir um hegemon por outro, pelo menos em termos econômicos. Sim, absolutamente, Pascal. Eu não acho que a China queira ser uma substituta dos Estados Unidos em termos sistêmicos. Sabe, o sistema não permanece o mesmo apenas com uma troca de bastão. Não é assim que a China entende suas próprias ambições, para começar. E também não acho que seja assim que a China vê a evolução das forças globais em nenhum sentido. Essas duas ideias se conectam, porque acredito que a filosofia política chinesa e sua liderança reconhecem que não se pode ir contra o curso da história, por assim dizer. Você só pode seguir o fluxo e administrar a turbulência ao longo do caminho, e com sorte, dar alguma forma a isso, para que a turbulência seja menor e os benefícios maiores. A evolução que está acontecendo caminha em direção a algo muito mais multidimensional, muito mais interconectado, onde as relações são menos, se quisermos visualizar, menos como uma estrutura de eixo e raios, e mais como um conjunto de teias de aranha, com diferentes centros. Ou até mesmo como uma rede neural, em que, com o tempo, diferentes partes dessa rede assumem papéis mais proeminentes do que outras. Mas é algo fluido. Então, essa ideia de que não estamos olhando para o mundo a partir de uma abordagem de estados fixos, mas sim para um mundo em que as instituições possibilitam dinamismo e fluidez. E que, em última instância, também obrigam os estados a perceber que, devido a essa complexidade, não têm outra escolha, se quiserem agir com sensatez,
se não dedicar tempo e esforço para sentar-se continuamente à mesa uns com os outros, para serem, de certo modo, os autores coletivos das instituições que permitirão a cada um deles perseguir suas próprias ambições. E esse é o verdadeiro desafio agora. Mudar o ethos e a conduta das relações internacionais. Maybe last question on this topic, but Talvez uma última pergunta sobre esse tema. Se você olhar para o leste e o sudeste asiático, até a Austrália, você acha que há uma crescente percepção de que estamos caminhando para essa configuração multinodal? E talvez também, o meu Japão aqui, quero dizer, ainda está tendo dificuldade em compreender isso, mas podemos ver como o processo político lá, o LDP, que esteve no poder por 60 anos, agora está historicamente enfraquecido e um sistema multipartidário está meio que surgindo. Existem diferentes abordagens e preferências em política externa. Como você vê o leste se reconfigurando neste momento? Olha, eu acho que a multipolaridade, a multinodalidade, ou seja, lá como quisermos descrever essa sensação de que há mais de essa noção de rede, seja como a concebamos, é uma realidade inevitável. Talvez ainda não tenhamos um consenso coletivo sobre como descrevê-la, ou o que ela necessariamente significa, mas há algo acontecendo no mundo que é inegável. Agora, isso está se manifestando, é claro, em muitos tipos diferentes de reações. As turbulências que cada país está vivenciando falam diretamente sobre o fato de que o mundo está mudando. Dentro dos países, vemos, sem surpresa, tendências a uma mistura de debates sobre como desacelerar isso, como reverter ou como se adaptar a essa transformação. E esses debates estão se desenrolando de maneiras próprias, literalmente em todos os lugares. Vemos isso em cada país. Veja, a Austrália teve por muitos anos uma visão muito subimperial de que tudo que fosse bom para a primazia americana na região era ipso facto bom para a Austrália. O problema com essa visão é que ela pressupunha que a primazia americana era estável e persistente. Se a primazia americana já não é estável nem persistente, a questão é, bem, onde isso deixa a visão subimperial? Será que a Austrália precisa fazer tudo o que puder para ajudar os Estados Unidos a reafirmar sua primazia? Ou é o caso de aceitar que a primazia se foi e começar uma nova conversa sobre o que afinal isso significa? Por muito tempo, em um lugar como a Austrália, a visão anterior tendia a prevalecer. Havia muita resistência ao fato de que o mundo estava mudando e de que essa mudança, na verdade, seguia em uma direção irreversível. Houve um esforço para conter a mudança e, de certo modo, preservar o que restava da primazia americana na região. Não tenho certeza de que essa visão de mundo ainda seja tão forte hoje quanto era há apenas 2 anos. Há mais vozes agora, em essência, dizendo, veja, o mundo da primazia americana acabou. A verdadeira questão é, como isso se apresenta daqui para frente e onde um país como a Austrália se encaixa nisso? Da mesma forma, acredito que em todo o Sudeste Asiático estão ocorrendo discussões do mesmo tipo. Em certos aspectos, Pascal, acho que há uma maior abertura para as perspectivas de multipolaridade, em parte porque as nações do Sudeste Asiático, especialmente por meio da ASEAN, há muito têm uma tradição de neutralidade. Esses países nunca aderiram ao mundo binário da Guerra Fria. E, em segundo lugar, internamente, entre eles mesmos, há uma longa tradição de processos dolorosos, demorados e, por vezes, frustrantes de diálogo para chegar a posições comuns. E essas posições comuns sempre tiveram como objetivo garantir que nenhuma parte fosse privilegiada em relação às outras. Você precisava obter adesão. Então acho que estamos vendo no Sudeste Asiático uma reflexão mais madura sobre o que é na prática o fim da primazia americana na região. Há, é claro, alguns debates mais sutis sobre qual será o papel futuro dos Estados Unidos. Sem dúvida, há partes dos processos políticos em diferentes países da Ásia
que gostariam de ver um papel reduzido, substancialmente reduzido, dos Estados Unidos na região. E há aqueles que talvez vejam os Estados Unidos como, acho que o termo é, uma potência de equilíbrio, certo? Então, há aqueles que realmente querem afastar muito mais os Estados Unidos. So there are those who really want to push the US out a lot more, and there are those who want the US to come to terms with the fact that it's not. E há aqueles que querem que os Estados Unidos aceitem o fato de que não são a potência principal, mas que têm um papel importante como equilibrador. Agora, os Estados Unidos não querem ser um equilibrador. Ainda querem ser a potência principal. Então, essas são as contradições. Não acho que haja um desfecho definitivo ainda, mas é difícil ver como a primazia pode ser reafirmada quando o único meio de dar efeito à busca por primazia seria de forma violenta. E as chances de uma guerra, em nome da reafirmação da primazia americana na Ásia, da primazia americana prevalecer, eu acho que são muito, muito baixas. American primacy prevailing, I think, is very, very low.